Bem-vindos ao podcast com amor e afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Oi, meus amores! Hoje eu quero falar sobre um tema muito poderoso, um tema que tem a ver com a dor que a gente atravessa e o motivo pelo qual essa dor acontece. A gente está no início do ano cabalístico, passamos por 3 semanas de muita transformação, espero que sim. E porque muitos de nós estamos vivendo momentos da vida em que temos mais perguntas do que respostas. A gente está passando por uma transição planetária bem potente e isso está afetando não só o nosso mundo interno, mas como o mundo externo também, né? Eu quero que você pense na sua vida agora, onde que você sente que as coisas não estão claras, onde que você sente que busca uma redenção, uma solução, um sustento, uma luz para combater a escuridão e essa luz ainda não chegou. Pensa um pouquinho. É como se tivesse um recipiente aberto, pronto para receber, mas parece que nada entra. E tem essa fome, essa carência de energia, um desejo profundo, mas a energia parece ausente. Talvez nesse momento o seu corpo esteja cansado, tenso, sem cooperar com a sua mente e com a sua alma. E a primeira coisa que a gente quer saber é por quê, né? Por que eu estou passando por isso? Por que dói tanto? E os ensinos ancestrais ensinam algo diferente. Os sábios dizem que quando a gente não sabe quando o sofrimento vai acabar, quando a solução vai chegar, quando o milagre vai acontecer, esse é um dos momentos mais potentes da sua vida. E é verdade, quando você não tem pista nenhuma de onde vai vir o milagre, esse é o seu momento mais sagrado. Porque é quando a parte mais densa da sua alma está morrendo. E essa dor é a purificação dessa camada antiga, espessa, pesada, feita de medo, de culpa, de dúvida, de controle. Ela está sempre queimando para abrir espaço para essa luz. Então, meus amores, a primeira chave é dizer, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem compreender, isso é bom. Eu tenho até tatuado no meu braço em hebraico Gamzu Letová. Isso também é bom, que é uma frase cabalística muito forte que eu tento usar muito, mesmo que eu não veja, mesmo que doa, mesmo que pareça errado. Quando eu sinto que, quando eu trago isso, isso é bom e tento sentir isso também é bom, isso também é bom, eu elevo a vibração da minha alma à frequência da energia co-criadora, na frequência do Criador. E é nessa vibração que milagres, respostas e o amor podem finalmente me alcançar. Essa semana, ouvindo uns estudos de um dos meus professores de Kabbalah, ele fala de um rapaz que a gente, enfim, fazendo o curso, e esse rapaz apareceu na conversa do Zoom, e ele nasceu com uma condição genética que ia deixar ele cego. E ele cresceu vendo a mãe dele, o irmão dele perdendo a visão, sabia que isso ia acontecer com ele também. E imagina viver com essa sentença, né? Um prazo para sua própria luz se apagar praticamente. E quando isso foi acontecendo, ele trouxe essa sabedoria ancestral, de que mesmo ele cego, ele é a pessoa mais feliz do que quando ele enxergava. E é muito forte isso, assim, eu ouvi ele falar tudo isso, e ao mesmo tempo falar, meu Deus, e eu aqui reclamando de tanta coisa, que sabedoria, né? Que potência. E é muito engraçado, muito surpreendente, né? Porque o professor de Kabbalah conta que grandes sábios da história, como Abraão, Isaac, também perderam a visão física.
Mas isso aflorou ainda mais a visão psíquica, né? A visão médium, né? A conexão com a espiritualidade. E eles enxergavam tudo, né? Porque é um campo de consciência. E a verdadeira felicidade, ela vem dessa visão, que não é uma visão dos olhos, mas sim do coração desperto, dessa conexão. E é incrível porque esse rapaz, ele nessa condição, ele encontrou a alma gêmea dele, ele se casou e ele fala que com certeza se ele não fosse cego, a esposa dele não teria se interessado por ele, a esposa dele se interessou por ele exatamente como ele era. E isso é uma sabedoria muito linda, sabedoria ancestral que diz que a sua alma gêmea, a pessoa, o amor da sua vida, ela vai amar você e querer estar com você mesmo com os seus defeitos. Ela vai amar até os seus defeitos. Obviamente que tem toda aquela alma gêmea, é uma pessoa muito diferente de você, que atravessa um oceano, né, para estar com você, então tem muito crescimento, não é tudo cor-de-rosa, mas mesmo nesse crescimento, mesmo nesses desafios de uma relação para fazer ela acontecer, ela ainda é leve no sentido que essa pessoa ama você pelo que você é. Você não tem que se moldar numa caixinha para você estar nessa relação. Você simplesmente é livre para ser quem você é. E essa pessoa ama você na sua luz e na sua sombra. Isso é a bênção de um relacionamento. E é isso que ele recebeu. E é muito lindo. É uma sabedoria muito linda. A dor, ela não é um castigo, ela é o nascimento de um novo ser. Então, seu defeito, seu erro, sua escuridão é o imã do seu milagre. As pessoas certas vão te amar por causa da sua escuridão, não apesar dela. Então, cada dia é um campo moldado pela sua consciência. Se você diz que hoje é um mau dia, os átomos vão responder a isso. Mas se você diz que esse dia é bom, a realidade ela se alinha com a sua luz. A vibração ela cria a matéria, a consciência ela cria o destino. Então, quando você vive em dúvida e em estresse, o seu sistema espiritual ele enfraquece. Quando você vive com certeza e alegria, você cria uma aura de proteção. Nada pode penetrar essa luz. A verdadeira força é escolher luz quando tudo parece escuro. E é fácil estar em paz quando está tudo bem. A gente sabe disso. Mas o poder divino nasce quando você diz, mesmo assim eu confio, mesmo assim eu acredito. Esse é o começo do seu novo destino, é o nascimento da sua nova alma. E é muito interessante esse fim de semana, eu saindo com a minha amiga aqui em viagem, a Emília maravilhosa, que, nossa, muita gratidão por ela. E a gente passou por vários desafios aqui, parecia um retiro. É engraçado, quando eu viajo assim, eu sempre sinto que é um retiro que acontece comigo. E aconteceu um leve caso com o carro onde a gente estava e se não fosse eu ajudando ela a manter a calma, talvez ela teria agido no impulso e tomado uma atitude que talvez poderia até prejudicá-la, e eu ali tentando canalizar e respirar e pausar, e ela assim, calma, você não vai falar nada, você não vai fazer nada. Eu, calma, deixa eu respirar, calma, deixa eu pausar, calma. E eu respirando, pausar para entender o que fazer. A gente tomou a melhor decisão e seguiu, e ficou aquela densidade no carro depois, e a gente começou a rir e começou a falar de outras coisas e tentou ver o lado ali positivo da situação, pensando, poxa, poderia ter sido pior, né? E a gente aqui tá viva, tá sem se machucar e tá tudo certo, e vamos trabalhar, e é isso e aquilo. Então, isso é revelar essa luz nessa pressão, porque a vida ela é assim. E como eu já disse em outros episódios, né, não adianta esperar que o mundo vá melhorar, é a gente que tem que melhorar. A gente está nesse início do ano cabalístico, que é o momento que o universo dá pra gente uma nova chance da gente se comportar de uma forma diferente. Mas eu sei que é fácil falar. Hoje mesmo, antes de gravar esse podcast, um padrão antigo meu surgiu, num relacionamento meu, assim, apertou os meus gatilhos na hora que eu tava no telefone, e eu falhei 10 minutos antes de gravar esse podcast, e eu me vi, assim, surtada, emocionalmente abalada por uma coisa ridícula, e daí eu entendi, falei, poxa, ainda não curei isso aqui, sabe? Eu ainda estou aqui, não, deixa eu mudar esse padrão, como eu consigo mudar aqui? Eu me peguei ali naquele momento, parei, respirei, falei, não, calma, eu tô agindo desse jeito, não é assim, eu sou um novo ser agora. Todo o trabalho que eu fiz, não. E não é porque eu estudo Kabbalah há 17 anos que eu não fale, gente. Eu falho também. Quanto mais a gente avança, maior parece que são os testes. E é importante dizer isso, porque, por exemplo, aqui em Los Angeles, onde eu tô nesse momento,
é onde fica a minha principal fonte de estudo espiritual, eu vi falhas humanas em professores meus, falhas latentes, assim. Pessoas que eu tenho certeza que inconscientemente, porque eu falo que não, mas inconscientemente eu devo ter colocado no pedestal, porque quando eu vi a queda dessas pessoas, eu me frustrei demais. E eu entendi que essa frustração só existe porque eu coloquei alguém no lugar onde que não deveria colocar. Porque até os grandes mestres, eles erram. Até os que ensinam sobre luz, eles também têm sombra para curar. E um deles, inclusive, compartilhou que começou até a se gravar numa inteligência artificial para medir quantas vezes por dia ele era reativo sobre falar coisas negativas. E ele percebeu que em 24 horas, 80% do tempo ele estava com negatividade. E ele ensina sobre tudo isso que eu estou trazendo para vocês, vem de muito estudo da ancestralidade, mas que esses professores também daqui de Los Angeles, eu trago toda essa imersão, estudo muito com eles, invisto, tem um investimento, né, para eu estudar com essas pessoas, não é gratuito, e junto com as minhas canalizações trago tudo aqui gratuito para vocês, né, compartilho tudo isso com vocês. E daí ele disse que no segundo dia ele passou, qual que foi a estratégia dele? Falar menos, ouvir mais e reagir menos. E foi isso que transformou a consciência dele. Isso acontece com todos nós, comigo também acontece. Como eu disse para vocês, né? A gente está em construção. Então, por isso que eu deixo para vocês, não endeuse ninguém também, nem a mim, nem a nenhum professor, nem ninguém que você veja na mídia. Você não sabe o que existe por detrás do sucesso de alguém, principalmente agora. Existe muito dinheiro, muito acesso à inteligência artificial, muita conexão rápida através de dinheiro, de investimento. Também tem sorte e esforço, mas tudo é relativo. O que importa é o seu processo. Como a Ana Léo, minha amigona e astróloga, a gente estava trocando esses dias, ela fala, faz o seu, olha para o seu, olhar para fora só atrasa, olha para dentro. E tem tantas ferramentas para a gente conseguir falar menos, perceber mais, ouvir mais. A gente usa tanta ferramenta no yoga, entende que o corpo é um espelho da alma, então quando a mente está confusa, o corpo ele endurece. Então quando a alma ela quer expressar, o corpo ele treme, ele abre, ele respira. Use o yoga também, muito o yoga como alquimia, não só para você se alongar e fortalecer, mas para canalizar a emoção que fica presa. Então, eu sempre tento trazer um vinyasa forte para eu liberar raiva, agitação, energia acumulada. Tem outros dias que eu gosto do yin yoga para ficar mais em silêncio em cada postura, seguindo também a minha ciclicidade feminina. A prática ela se torna uma meditação, a cada respiração para mim é uma conversa com o divino. Trazer terapias somáticas, movimentos, né? Sentir o seu toque na pele, você se tocar, você prestar atenção na textura do alimento, trazer esse estado de presença, sentir a batida do seu coração, permitir a sua energia subir sem pressa, sem chegar em lugar nenhum, fazer uma respiração circular de vez em quando, se conectando com o seu coração, com o seu ventre, com o seu feminino, com o seu masculino. Tudo isso é olhar para dentro, tudo isso é cuidar de você. Cuidar da sua comida, da sua alimentação, porque comida é vibração. Então, quando a gente se alimenta com alimentos vivos, que têm energia vital, agora entrando primavera, verão no Brasil, smoothies verde com bastante fibra, com fruta, com vitamina C, com alimentos da terra também, escolhendo se alimentar com batata doce, com mandioca, com tanta abundância que a gente tem que vem da terra. Até em São José dos Campos tem a Horta Divina, que são os meus parceiros, eles sempre entregam alimentos fresquinhos, orgânicos na minha casa. Você pode entrar em contato com eles também se você não tem tempo de sair para fazer compra. Eles estão ali, acho que toda terça-feira eles aparecem, trazem assim, e são alimentos variados, frutas diferentes, eles são incríveis. Quando você come sob estresse, distraída, ou só para preencher um vazio, você alimenta só o seu ego, você não alimenta a sua alma. Então é importante também a cada refeição respirar, abençoar a comida que você come, sentir a energia da comida entrando em você, sabe? Perceber, se questionar, isso aqui vai expandir a minha luz ou vai me drenar? Porque também, pela ferramenta de autoconhecimento do desenho humano, a gente entende, a nossa digestão é diferente. A minha, por exemplo, é uma digestão mais calma, então não tem muito a ver com o alimento, mas eu preciso estar em lugares calmos e silenciosos para digerir melhor. Tem gente que precisa ter uma música de fundo para digerir. Tem gente que tem uma digestão mais fria, precisa de alimentos mais frios, mais frescos.
Então isso é importante também para você ter esse autoconhecimento. Por isso as minhas mentorias, a mentoria Alma Nutrida é tão importante, principalmente nesse momento. Então se você tiver interesse, entre em contato comigo, porque essa mentoria vai guiar você a aprender a comer melhor a partir do seu desenho, a partir da sua aura. E não é só colocar a sua data de nascimento, entrar lá na internet e também só ver o mapa. Ah, tá, vi lá no mapa isso aqui. Porque às vezes a gente olha e a gente não sabe aplicar. Então você precisa ter uma pessoa que entende um pouco mais, tem um conhecimento mais aprofundado para você conseguir aplicar aquilo na sua vida, porque senão fica só mais uma informação vaga. E eu sei disso porque eu também passei por isso. Eu estudo isso desde 2018 e só agora que eu me sinto preparada para poder passar isso para frente. Então não é um curso de 1 ano, 2 anos, é há bastante tempo para poder passar isso. E ainda assim, quando é uma leitura ainda mais aprofundada, eu passo para analistas que eu conheço, sérios, que estudam isso há mais de 10 anos, há mais de 15 anos e que eu entendo que vai poder guiar aquela pessoa, sabe? Mas voltando, é preciso perceber como que tá o seu emocional antes de você comer, se ele tá estável, tá instável, como que você consegue simplificar para poder ter uma digestão, ter mais água na sua vida, ter mais natureza, menos açúcar, mais sol, porque o corpo é o altar onde a alma celebra a vida. E também as meditações, praticar meditação. Então, olha só o tanto de coisa que a gente tem que fazer pra gente se alinhar. Tem até um meme na internet que fala, ai meu Deus, não tenho tempo em 24 horas para fazer tudo isso. Mas a gente tem tempo para fofocar, para ficar no WhatsApp, para ficar rolando o feed do Instagram, reparando na vida do outro. Então assim, corte mais o que drena a sua energia e você vai ver que você vai ter mais tempo para cuidar do que realmente importa. Essa que é a verdade. É você priorizar o que realmente é importante na sua vida nesse momento e assim 24 horas vai dar para fazer tudo. Sabe? Ter momentos de silêncio absoluto, porque é onde você deixa a luz te guiar. É importante ter silêncio. E, por fim, servir com o coração, compartilhar, dar sem esperar retorno. Quando você sai de você para doar algo para alguém, um sorriso, uma oração, a energia ela volta multiplicada, uma conversa, às vezes não é nem aconselhar nada, mas só ouvir. Trabalhar a sua alegria, lembra? A alegria é uma tecnologia espiritual. Quando você escolhe a alegria mesmo sem motivo, você abre canal invisível da abundância. Por isso que eu sempre trago mantras, acendo vela, gosto de, enfim, movimentar o meu corpo, para realmente elevar, trazer essa alegria. Porque a alegria é a forma mais elevada de sabedoria. Eu espero do fundo do meu coração que essa consciência te acompanhe nesse ano todo, esse ano cabalístico que a gente começou, que você escolha todos os dias nascer de novo com mais presença, mais amor, mais coerência, é isso que eu tenho trazido para minha vida também. Lembra que o milagre ele não acontece fora, ele acontece dentro de você. O milagre é o que desperta dentro. Um beijo grande, gratidão. E até o próximo episódio. Se você gostou, compartilha, coloca lá uma frase de efeito, algo que chamou a sua atenção, envia para os seus amigos. Eu faço isso com muito amor e muito carinho. Espero que vocês sintam toda a minha verdade, toda a verdade do meu coração. Namastê!